Pedro Caixinha não é mais técnico do Santos e agora, de forma oficial, o Peixe já começa a buscar quem será esse substituto. Vamos falar sobre alguns nomes e também sobre essa demissão de Caixinha que já estava sendo estudada há um bom tempo. Lá atrás, depois da eliminação para o Corinthians, pessoas ligadas ao presidente Marcelo Teixeira já aconselhavam o mandatário santista de mandar embora o Caixinha. Só que a diretoria do Santos, principalmente Marcelo Teixeira e Pedro Martins, entendiam que 20 dias, que era o período, do Campeonato Paulista até a estreia do Brasileiro, seriam suficientes para que o Caixinha conseguisse melhorar o time para ter um bom começo de Brasileirão. Só que não vimos isso. Vimos um Santos muito mal contra Vasco, contra a Bahia e um Santos nulo em campo contra o Fluminense. E aí veio essa demissão, que era algo que a gente já imaginava que aconteceria. E aí, quando a gente fala de demissão de treinador, eu sempre gosto de deixar claro aqui que eu não sou favorável a essa troca de técnico a cada 3 meses. Inclusive, isso ajudou o Santos a ser rebaixado, isso entre outras questões, é claro, ao Santos ser rebaixado. Só que uma coisa que a gente também tem que deixar claro aqui é que não é porque o treinador está fazendo um trabalho ruim que você tem que mantê-lo a qualquer custo. Eu sou a favor da manutenção desde que o comandante mostre que está evoluindo, mostre que está solucionando problemas do time. O setor defensivo do Santos foi algo que ele não conseguiu melhorar. É um Santos que adora tomar gol de bola parada. É um Santos que tem sérios problemas de posicionamento. É um Santos que dá espaço para o adversário chutar de fora da área, por exemplo. O Santos adora tomar gol de fora da área e jogo aéreo. Seja em falta, seja em cruzamento, seja em escanteio, o Santos adora. E o Caixinha foi incapaz de corrigir isso em quase 4 meses, de trabalho à frente do Santos. Também era um Santos que ofensivamente não conseguia criar tantas oportunidades assim. Agora, com a volta do Neymar, é um Santos que se mostrou em 45 minutos com o Neymar totalmente dependente dele. Criação de jogadas não existe. É um Santos que joga de uma forma de caranguejo, igual a gente reclamava na época do Carille. É um Santos que toca pro lado, não é um Santos que é vertical, que busca o gol a qualquer momento, que era algo que o Caixinha pregou na entrevista de apresentação dele. É um Santos que não tem perde e pressiona. É um Santos que, jogando em linha alta, fica muito exposto. Porque tem jogadores que não têm característica para isso. Olha o gol que o Santos tomou contra o Bahia, por exemplo. O Santos em linha alta. E aí João Schmidt, extremamente lento, não consegue acompanhar. O Gil também vem demonstrando certa dificuldade quando o Santos fica mais exposto e ele precisa jogar em velocidade porque não é a dele. Decisões equivocadas, manutenção que não dá para entender do Guilherme, a retirada do bom tempo do time, a insistência de João Schmidt. Por que não testar o Pituca como primeiro volante, que é a função onde ele melhor desempenha? Entre outras questões. Então, assim, é uma demissão justificável. Não é uma demissão porque a diretoria do Santos foi apenas resultadista. O resultado, lógico, que contribui para a saída, mas principalmente a falta de evolução. Principalmente ser um Santos que peca nos mesmos erros, não tem variação tática. É um Santos que é previsível. É um Santos que fisicamente também está deixando a desejar. Então, N motivos para se mandar embora Pedro Caixinha. E aí, a gente começa a falar aqui sobre nomes que podem assumir o Santos. Aí tem uma matéria da Ana Canhedo e do Pedro Rocha, lá no Globo Esporte, que traz algumas informações. Santos sonda Dorival e Tite, mas técnicos esfriam interesse. E aí a matéria começa falando, O Santos procurou os técnicos Dorival Júnior e Tite nos últimos dias para substituir Pedro Caixinha, demitido nesta segunda. Os treinadores não se mostraram interessados em voltar a trabalhar nesse momento. Quem tem coordenado as buscas iniciais é o CEO do clube, Pedro Martins. Uma coisa que é importante também falar aqui, que o Renato Gaúcho foi procurado,
O Renato Gaúcho, antes de fechar com o Fluminense, foi procurado pelo Santos, porque lá atrás já não existia convicção na manutenção do trabalho do Pedro Caixinha. E o Renato Gaúcho falou isso em entrevista coletiva, que teve um clube que falou, não fecha com ninguém porque pode ser que você assuma aqui no domingo. Só que ele acabou indo pro Fluminense mesmo assim, aí as apurações deram conta de que de fato era o Santos, esse clube que o Renato Gaúcho abertamente falou nessa entrevista coletiva. E aí, continuando aqui a matéria do GE. Dorival saiu do comando da seleção brasileira há pouco mais de um mês e desde então recebeu consulta não só do Santos, mas também de outros clubes do futebol brasileiro. Esse clube, São Paulo, tá? Ainda não é possível cravar quando o treinador pretende retomar suas atividades à beira do gramado. Com Dorival distante, o Santos também sondou a situação de Tite, com quem Neymar tem ótima relação. O gaúcho também não pareceu disposto a abrir uma negociação. O treinador está fora do mercado desde 30 de setembro de 24, quando deixou o Flamengo. O argentino Jorge Sampaoli não empolga a diretoria santista. Na verdade, tá, eu tenho uma informação um pouquinho diferente, que tem uma ala da diretoria que entende que o nome do Sampaoli seria interessante. Mas também tem outra ala que entende que não seria momento para o Sampaoli, principalmente por algumas exigências que ele poderia fazer em relação à contratação de atletas. Tá? Então também isso é uma preocupação de você não ter um técnico que toda hora fica te pedindo reforços e isso acaba também comprometendo a parte financeira do clube. Então tem uma ala da diretoria que defende, tem outra ala da diretoria que acha que não seria bom. Não é uma unanimidade, tá? Melhor dizendo aqui. E aí a matéria segue falando, o argentino, que atualmente mora no Rio, está sem clube e não foi procurado para substituir Caixinha. Ele havia sido opção de Marcelo Teixeira no ano passado, mas não aceitou o convite. Sampaoli levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro e em 2019 ele comandou a equipe em 63 partidas, sendo 35 vitórias, 3 empates e 15 derrotas. Então, tá aí o Santos procurando nomes. A gente falava aqui, né, quais eram os favoritos, e eu sempre falava, né, olha, uma coisa é quem interessa a diretoria e quem de fato o Santos vai conseguir fechar essa contratação. É a mesma coisa, pô, eu tenho um sonho de comprar uma Ferrari e uma Porsche, é meu sonho, mas o que eu vou conseguir é outra história, né, o que o meu orçamento vai permitir, se eu vou conseguir convencer o dono dessa Porsche, dessa Ferrari a vender o carro para mim é outra história, né? Então, basicamente isso. Tem nomes favoritos da diretoria, só que na hora que você senta para conversar é outra história. O fato é, o substituto do Caixinha agora precisa ter em mente que tem opções nesse elenco para fazer o Santos jogar melhor. E eu vou repetir isso aqui em todo vídeo, porque sempre cai alguém que é a primeira vez que está assistindo o canal e eu sempre tento ser o mais transparente possível em relação às minhas opiniões. Eu não vejo esse time do Santos brigando para ser campeão de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tá? Não vejo. Acho que a única oportunidade que o Santos tinha para ser campeão de alguma coisa era o Paulista. Ponto. Só que não é um time para ficar na zona de rebaixamento. Eu acho que é um time que, bem treinado, pode sim sonhar com coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Quem sabe uma volta na Libertadores. Quem sabe. Mas depende também do elenco tomar decisões melhores dentro de campo. Depende também da diretoria na janela de transferência contratar algumas peças importantes. E, claro, do treinador. Porque o treinador ele tem que entender que tem jogadores de qualidade que ele precisa potencializar. Não acho esse elenco do Santos horroroso. Acho que tem bons valores, que você precisa potencializar. Eu sempre falo aqui, bom treinador, ele tem que potencializar quem é bom e neutralizar as dificuldades de algumas peças. É isso que o bom treinador tem que fazer. Então, entender qual que é a melhor forma desse Santos jogar, aproveitar o que tem de bom desse time. Você tem um cara que é extraordinário, que é o Neymar. Como que você vai aproveitar isso? É isso que o técnico do Santos tem que fazer. Não sabemos ainda quanto tempo o Soteldo vai ficar fora do time. Torço para que não seja algo, né, de mais grave. Mas também é um jogador que, em condições, pode ser importante para o time.
por conta da velocidade, do X1 que ele tem. Então, tem que ser um treinador que saiba potencializar isso e neutralizar os grandes problemas do Santos. Melhorar a questão do jogo aéreo, defensivo, da criação de jogadas. Você tem que fazer com que a bola chegue com mais qualidade lá no ataque, que o Neymar não precise ficar voltando toda hora para receber a bola no pé do brasão praticamente. Então, esperamos que esse novo treinador dê esse fio de esperança pro torcedor santista. Na minha opinião, também a diretoria do Santos demorou, tá? A gente tanto falou de convicção aqui, se não tinha convicção no trabalho do Caixinha, já tinha que ter mandado embora faz tempo. O Santos só perdeu tempo. Perdeu 2 semanas ali que teria livres, entre aspas, para se preparar para partidas contra a Bahia e também Fluminense. O Santos perdeu tempo. Agora tem que agir. E trazer um técnico que de fato tem essa capacidade, tá? Não é trazer mais um tampa-buraco. É trazer um técnico que de fato pode fazer com que o Santos melhore o seu rendimento. Tá certo? É isso. Quero saber a opinião de vocês nos comentários de quem você contrataria. Me fala aqui embaixo. Importante, tá? Já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, porque estamos em cima dessa questão do novo treinador. Então, qualquer novidade, a gente volta aqui para falar com vocês, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.